Estação Saúde está de volta, hoje recebendo aqui no estúdio a nutricionista Daniela Nandi Bardini. Nós estamos tratando sobre emagrecimento versus reeducação alimentar. Mas antes, uma outra dica de saúde com o Dr. Mário Caporal, que é um dos nossos consultores aqui do programa. Hoje nós vamos falar sobre um assunto importante, uma dica importante, que é a gota. A gota é uma inflamação que ocorre a nível da articulação, principalmente no dedão do pé, a nível do tornozelo ou do joelho ou em outras articulações com o passar do tempo. Um outro defeito que pode ocorrer é a dificuldade da eliminação do ácido úrico pela urina. Então é muito importante que possamos entender que a gota acomete principalmente os homens a partir dos 40 anos de idade e as mulheres em menor proporção a partir da menopausa. Então a gota é na realidade uma inflamação da articulação, é uma artrite que acomete a articulação. Falar em saúde é falar da Ecoclínica, que há 30 anos atua no diagnóstico por imagem. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. A você que está em casa nos assistindo, já pôde ouvir a gente falar sobre o que é a dieta, a diferença entre ela e a reeducação alimentar, os benefícios para uma alimentação saudável, né? E nós estávamos, antes de encerrar o primeiro bloco, falando sobre a água. E está na moda agora, né? Há um movimento aí falando que dependendo do que a gente coloca na água, a gente consegue ter um objetivo melhor de emagrecimento. Está na moda botar berinjela na água, está na moda botar gengibre. O que tu nos diz sobre isso, Dani? É real? Olha, são alimentos que têm algumas funções, né? O gengibre, ele é termogênico, ele ajuda a gastar mais calorias, né? Na mesma atividade que tu farias durante o dia. A berinjela tem bastante fibra solúvel, que, né, já, o uso dela a gente já sabe por comprovação científica já há alguns anos com relação ao diabetes, ao colesterol, né, doenças relacionadas. Então eu imagino que o uso na água, com certeza ele vai favorecer pela fibra o emagrecimento ou por ser termogênico no caso do gengibre emagrecimento, mas se não for utilizado com uma dieta balanceada, com atividade física regular, sozinho não é milagroso. Tem se falado também na mídia que o IMC está falido, né? Que na verdade o IMC já não é a melhor forma de se avaliar uma pessoa, né, em questão de gordura, de peso, de altura, né? Eu gostaria que tu colocasse um pouquinho, né, por que o IMC está falido. Olha, eu não sou tão radical assim, eu não creio que ele está falido, porém ele não é um bom parâmetro sozinho como avaliação. Isolado, né? Isolado, porque se a gente vê a comparação, né, entre o peso de um músculo e o peso de gordura, a gente vai ver que o músculo ele ocupa bem menos espaço e pesa tanto quanto uma outra quantidade de gordura que é muito mais volumosa do que ele, mas que na balança tem o mesmo peso. Nós estamos colocando uma imagem para vocês, né, da diferença entre um pedaço de gordura e um pedaço de músculo, né? Os dois pesam a mesma coisa, mas dentro do corpo eles ocupam um espaço muito menor. Isso, ocupam espaços diferentes. O músculo ele é bem menos volumoso. Fisiculturista, por exemplo, e eu coloco em cima de uma balança, digamos que ele me forneça ali 100 quilos. Eu coloco uma pessoa de 1,50 de altura,
com os mesmos 100 quilos, só que sedentário, obeso, e eu peso as mesmas pessoas com a mesma altura e têm o mesmo peso, eles vão ter índices de gordura diferentes. Então, se eu faço o cálculo do IMC, que seria o peso, pela altura ao quadrado, eu vou ter o mesmo IMC, que vai me dar ali uma taxa como obesidade, só que na verdade eu não posso chamar um fisiculturista de obeso, jamais. Só para as pessoas entenderem, né? Fisiculturistas são aquelas pessoas que vivem, né, criam músculos no corpo, né, e vivem de apresentações. Essas pessoas trabalham o corpo só para isso, né? Nós vamos colocar também uma imagem para você ver um fisiculturista, né, que tem o mesmo peso, a mesma altura e o mesmo IMC de alguém que é um sedentário, né, para você ver a diferença, que o peso e a altura é o mesmo, mas que o índice de gordura é muito diferente, né? Isso, então assim, se eu usar só o IMC para fazer essa avaliação física, vai ser uma furada, com certeza. Então, vai também do profissional de ter um olhar além de um número escrito num papel para também fazer uma certa avaliação. Além disso, a gente utiliza outros protocolos, como as dobras cutâneas, as circunferências, circunferência de cintura, por exemplo, bastante usada, também para ter noção desses parâmetros com relação a problemas cardíacos e tudo mais. E também o bioimpedância, né, que hoje em dia o que mais se fala, e muito interessante o uso dele também para ver o percentual de gordura e tudo mais. Tá, e o que é essa bioimpedância? Né? Tem até um aparelho aqui, né? Para as pessoas verem como é que funciona, como é que é e como é que ela é, assim, o que ela mede, o que ela tem de diferente de uma balança normal. Bom, a gente tem vários aparelhos hoje de bioimpedância, tem uns que pegam aqui e faz mais a parte superior do corpo, tem outros que são como uma balança de chão que tu sobe e te dá mais até a parte inferior, né, do corpo. E esse aparelho, ele é assim o que é mais fidedigno, é também bioimpedância, e ele tem uma medição de praticamente 100% assim, certo aquilo que a pessoa tem. Então, ele fornece percentual de gordura, ele fornece quantidade de massa magra, quantidade de gordura em quilos mesmo que tu tens dentro de ti, coloca a tua hidratação, se tu está hidratado, se está desidratado, se está com retenção de líquido, que é muito comum as pessoas acharem, estou inchada, estou inchado. Às vezes faz bioimpedância e não está. Está acima do peso. Então, ele dá certinho, assim, todos esses dados. Além disso, ele dá também a taxa metabólica basal, que são as calorias que a gente precisa para as funções vitais. Então, é muito interessante o uso dele para a gente trabalhar com bastante segurança na prescrição, depois da dieta. E tem tido procura? Sim, bastante. É o que tem de mais atual, assim, na área da alimentação, de nutrição, de fitness. E ele é muito, assim, certo mesmo. Ele fornece os dados muito reais e é muito interessante para a gente trabalhar a questão da reeducação alimentar de uma forma bastante segura. Porque muitas, as dietas da moda hoje, vê assim as prescrições a 1.000 calorias, 1.200 calorias. E tu vai fazer esse aparelho, tu vai ver que a tua taxa metabólica basal vai dar 1.600, 1.800. Então, como tu vai ingerir menos do que as tuas necessidades vitais? Então, o organismo vai perder peso, mas perde em massa magra, não responde bem com a gordura. Então, por isso, a reeducação alimentar seria perfeito nisso, e a gente trabalha com calorias um pouco acima do que o normal dessas dietas da moda. Só que o resultado é maravilhoso, a gente está tendo assim, resultados muito bons. O Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós voltamos já trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, que é emagrecimento versus reeducação alimentar. Fique ligado com a gente.